Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa entender sobre a reserva de emergência. O que é essa tão falada reserva de emergência? A reserva de emergência nada mais é do que um fundo, um colchão de emergência para você ter quando tiver algum percalço na sua vida, algum imprevisto na sua vida. O seu carro quebrou, o seu filho precisou de algum medicamento mais caro, um tratamento mais caro, ou então a sua empresa passou por um mau momento, um mau semestre ali. Você não vai ter que vender a sua empresa, você não vai ter que vender seu carro, você não vai ter que vender sua casa, você não vai precisar, nem mesmo se você tiver uma boa reserva de emergência, você não vai precisar nem mesmo reduzir o seu padrão de vida consistentemente, porque você vai ter uma boa reserva de emergência. E é por isso que ela é tão importante. Ela não é só para emergência, ela não é só para esses momentos de emergência. Ela é para evitar que você tome uma decisão financeira ruim. Então, por exemplo, se você estava investindo em renda variável, seja uma empresa, seja por ações, seja por fundos imobiliários, seja por Bitcoin, se você tiver uma boa reserva de emergência, ela bem montada e bem estruturada, igual eu vou ensinar aqui nesse vídeo, você não vai ter que vender o Bitcoin ou as ações em momentos ruins, porque você foi obrigado, né? Seja porque chegou uma pandemia, ou então chegou uma gripe na sua família, ou então um medicamento mais caro. Então, ela não é só para esses momentos de emergência, ela é também para evitar que você tome decisões financeiras ruins. É por isso que ela é tão importante. E aí é que a gente começa a entender de fato o que é a reserva de emergência. A reserva de emergência, você vai ter que escolher um investimento que ele é o mais líquido possível, né? Então, a gente vai prezar muito por liquidez e segurança. Então, o que é a liquidez? A liquidez é quão rápido você consegue transformar alguma coisa em dinheiro. Se você pega um iPhone, por exemplo, um iPhone ele é um pouco difícil de você transformar em dinheiro de fato. Porque apesar de ser um item que todo mundo quer, você não vai chegar na rua para qualquer pessoa e falar assim, ó, eu quero 2.000 aqui nesse celular agora. É difícil alguém ter aquele dinheiro na hora para te dar e alguém querer comprar um iPhone assim de cara. Por isso que o iPhone ele não é um item tão líquido como a gente diz. O que seria a liquidez imediata? Seria, por exemplo, uma caixinha do Nubank, que você resgata lá, clica em resgatar e você já consegue esse dinheiro na hora. Ou então, os respectivos CDBs em bancões, como o Banco Itaú, Santander, Banco do Brasil, desde que você clique lá em resgatar, você já consiga imediatamente esse dinheiro. Esses são os melhores investimentos, com a maior liquidez possível. E não é liquidez diária, é liquidez imediata. Porque lá no seu aplicativo, você está procurando uma renda fixa, né? Que você sabe que a partir dali aquele dinheiro só vai aumentar, né? Mesmo que seja um pouquinho, ele vai aumentar constantemente. Esses são as rendas fixas pós-fixadas, tá? Sempre tomem cuidado com isso, escolham, deem preferência para CDBs de bancões ou Tesouro Selic. Essas são as preferências, por quê? Porque eles são de renda pós-fixada e eles são de liquidez imediata. Sempre escolham liquidez e segurança em primeiro lugar para montar a reserva de emergência. Porque você não pode colocar a sua reserva de emergência em um Bitcoin da vida, por exemplo, que apesar de ser um ativo incrível, ele é muito volátil, ele pode cair 20% num dia. Você não pode estar com a sua reserva de emergência em uma coisa tão arriscada assim, tão volátil, né? Não é arriscado de fato, né? Depende do que você considera como risco, mas ele é muito volátil. Você não pode ter a sua reserva de emergência em uma coisa tão volátil. E é por isso que a gente sempre fala de CDB de bancão ou então o Tesouro Selic, né? Essas são as duas melhores opções para você. Então, onde deixar isso? Dê preferência para o Tesouro Selic ou então para um CDB de bancão. Por que a gente fala de bancão? Porque o Itaú da vida, um Santander, Banco do Brasil, são bancos que eles estão há muito tempo no mercado. Você consegue ir numa caixa aí, em um banco desses e sacar o seu dinheiro, né? É muito mais difícil eles terem um percalço gigante, né? Eles têm uma estrutura muito maior. O Banco Itaú já passou por diversas crises, diversas moedas, diversos governos e ele está lá intacto, né? Sempre se manteve estável, pelo menos, e a gente sabe que ele é um bom banco, né? Um banco bem estável, um bancão para você guardar o seu dinheiro, porque apesar de o CDB do Banco Itaú, por exemplo, render menos do que o CDB do Banco Inter ou do banco sei lá eu qual, do Banco Nubank, de qualquer outro banquinho, a gente sabe que essa segurança, né, que ele tem, ela é tão grande que eles pagam menos no CDB deles, eles pagam 98% do CDI, que comparado com o Banco Inter lá é 102%. Porque o Banco Inter ele é mais arriscado e o Banco Itaú ele é menos arriscado, porque ele é um bancão. Que não vai fazer grande diferença. Esses 4%, né, que você vai estar se arriscando a mais, porque vai estar, por exemplo, no Banco Inter, apesar de você estar segurado pelo FGC, você vai estar se arriscando mais em uma coisa que era para te dar segurança e liquidez, e não rendimento de fato. Então, onde deixar? Sempre bancão. E quanto ter de reserva de emergência é uma outra história. Por quê? Eu sempre falo para vocês de vocês terem os seus custos em caixinhas.
a caixinha do custo fixo, que é quanto você gasta com moradia, água, luz, comida, tudo que é principal para a sua vida. Se o seu deslocamento até o seu trabalho é uma coisa essencial, porque você vai estar gastando com o seu trabalho, isso é uma coisa que está na caixinha essencial, né? Esse gasto com combustível, ele é essencial. As coisas acessórias, por exemplo, iFood, empregada, cápsula de café, isso não é essencial para a sua vida. Então isso vai estar nas comodidades, nos luxos, no conforto, ou então em estilo de vida. Hobbies, enfim. Isso não é essencial para a sua vida. O que é importante você saber? Essa reserva de emergência você vai pegar apenas aquilo que está no seu custo fixo de vida. Aquilo que você gasta para comer, para tomar, para gastar com luz, água, moradia, tudo isso vai estar no seu custo fixo. E aí você pega esse custo fixo, digamos que seja 10 mil reais, e aí vai ter diversas categorias. Se você é uma pessoa que é um jovem, que não tem família ainda, que não tem dependentes, que você não tem um custo de vida muito elevado, você pode ter apenas 3 meses do seu orçamento, né, desse custo fixo, guardados. Então seria 30 mil, por exemplo. E se você é um funcionário público que tem um emprego muito estável, você também pode ficar nessa faixa dos 3 meses a 6 meses. Se você é um empreendedor, se você é um MEI, se você é um empregado CLTista, que pode ser despejado a qualquer momento, né, em cidade grande, que tem essa troca muito constante de empregados, se você está numa empresa, uma startup, por exemplo, é muito mais fácil de você ser mandado embora, né? Uma vaga de vendedor, por exemplo, imagino que tem uma rotatividade muito alta nesse tipo de cargo. Então, se você está nesses empregos muito arriscados, né, o emprego você conseguiu ele, mas você sabe que a cada momento que passa ali, uns 3 meses, eles já estão trocando de empregado, porque, enfim, a competição é muito alta. Você tem que ter no mínimo uns 12 meses, 9 meses da sua renda guardada. Então, daria uns 90 mil, 120 mil. E aí, nesse próximo tópico aqui, do 100% na reserva de emergência, ou investir um pouquinho e colocar um pouquinho na reserva de emergência, eu diria para você colocar, digamos que você ganhe 10 mil reais, e você consegue guardar para investimento 2 mil reais, 20% da sua renda. Então, eu diria para você colocar 80% do que você consegue investir na reserva de emergência e 20% daquilo que você consegue investir, ou seja, 20% de 2 mil ia dar 400 reais, os 400 reais você já começa a colocar numa renda variável, num fundo imobiliário, num Bitcoin, em ações, aí vai depender do seu perfil de investidor. Mas, cuidado que eu acho que o seu grande foco deveria ser, pelo menos aqui, em 80% na reserva de emergência. E aí, os outros 20% você coloca em investimentos. Eu acho que esse é um foco correto. Porque, como a gente vai ver mais pra frente aqui também, a reserva de emergência ela não é só para essas emergências. Ela é uma coisa de um conforto psicológico, uma paz espiritual. O principal desafio aqui de vocês, né, de quem está construindo a reserva de emergência, vai ser a disciplina. Porque esse caminho de quando você construir a sua reserva de emergência, ele não vai ser rápido, não vai ser de uma hora para outra. Até porque você tem que guardar tudo o que você gastaria em 4 meses de vida, de custo de vida. Isso é muito alto para a maioria das pessoas. Então vai demorar sim 1 ano, 2 anos para você constituir completamente a sua reserva de emergência. Mas o que importa é que você vai estar construindo a sua reserva de emergência de uma maneira eficaz e correta. E depois, o principal objetivo, né, você tem que lembrar da sua reserva de emergência, não é só te precaver de acidentes e de ter más decisões, mas também de ter paz e felicidade, que são o que a gente busca quando a gente está investindo, né? A gente não quer só dinheiro por dinheiro, a gente quer dinheiro para conseguir ter mais tempo com nossos familiares, para dizer não para o emprego que você não gosta, para dizer não para pessoas que você não gosta de conviver junto, mas que por ocasiões da vida e que você não tem dinheiro suficiente, você é obrigado a aturar aquelas pessoas, aquele lugar que você não gosta, aquele trabalho que você odeia. Beleza? Lembre-se sempre que a gente está aqui para construir liberdade financeira, para te dar paz e saúde e felicidade, por que não? Mas nada disso importa se você não souber como definir exatamente esses custos fixos que eu falei. É muito importante você saber definir o que é o custo fixo, o que é lazer, o que é conforto, o que são hobbies, o que é o estilo de vida e como você separa essas caixinhas no seu orçamento pessoal. E aí eu vou deixar aqui esse vídeo para vocês em que eu explico exatamente o que são cada um desses tópicos que eu falei. Na verdade, eu vou colocar aqui o vídeo, beleza? Clica lá, tá bem legal. Valeu!